Novos tempos, novos sentidos. Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, que ano que vem completa 70 anos. A ONU é uma instituição internacional formada por 192 países que se reúnem voluntariamente com o objetivo principal de garantir a paz e o desenvolvimento mundial. Para conversar com a gente aqui no estúdio sobre esse assunto está a Mariana Baccarini. Ela é doutora em ciência política. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui. E como que foi o processo de formação da ONU? A Organização das Nações Unidas ela foi criada durante as negociações de paz do fim da Segunda Guerra Mundial, tendo como principal meta a fomentar a cooperação entre os Estados nas mais diversas áreas, principalmente tendo em vista a devastação das guerras. Ela não é uma primeira experiência, ela é herdeira da Liga das Nações, que foi criada com o fim da Primeira Guerra Mundial, mas que infelizmente havia fracassado. E como que ela é organizada? A ONU ela tem diversos órgãos, né? A gente pode dividir ela entre os órgãos de tomada de decisão e os órgãos que põem essas decisões em prática, digamos assim. Dentre os órgãos de tomada de decisão, os dois principais é o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU. O Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros, sendo 5 membros permanentes, os Estados Unidos, a Rússia, China, Inglaterra e França, e 10 membros não permanentes que são eleitos em caráter rotativo e que participam dessa tomada de decisão. O Conselho de Segurança é o principal órgão responsável pelas questões de paz e segurança internacional. Suas decisões são obrigatórias e esse seu processo de tomada de decisão ele é feito a partir de uma maioria de 9 votos afirmativos, né? Ou seja, para uma decisão ser tomada é preciso que haja 9 votos afirmativos, sendo que numa decisão substantiva, esses 5 membros permanentes eles não podem vetar a decisão, ou seja, eles não podem votar negativamente, senão ela não é posta em prática. Já na Assembleia Geral, os 192 membros estão lá e podem votar. Cada membro, um voto. E a decisão ela é tomada por maioria e eles discutem diversos temas sobre as relações internacionais. Professora, a paz mundial é o principal objetivo da ONU? Sim, a gente pode considerar a paz mundial e a segurança internacional como o principal objetivo da ONU. Né? Quando a ONU foi criada, em decorrência, né, dessa guerra, o objetivo é fazer com que uma nova guerra dessa proporção não acontecesse novamente, para evitar que essas grandes potências entrassem em rivalidade novamente. Ok. A ONU não atua somente, então, para estabelecer a paz. O papel dela vai muito além. Ela atua também no desenvolvimento mundial. Para isso, ela estabeleceu algumas metas. Vamos conferir. Em uma cúpula promovida pela ONU no ano 2000, foram estabelecidos os 8 objetivos do milênio, que são 1. Acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Cada objetivo tem algumas metas a serem alcançadas até o ano de 2015. Os países membros assumiram o compromisso de cumprir as metas estabelecidas para cada objetivo. Em 2015, esse pacto não se encerra. A gente tem o encerramento de um primeiro ciclo e aí inicia-se um segundo ciclo até 2030, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, e aqueles objetivos que não foram alcançados, aquelas metas, elas serão repactuadas. Qualquer pessoa pode se mobilizar para ajudar no cumprimento dos objetivos. É uma função coletiva, né? E é essa conscientização, essa disseminação desses objetivos que vão possibilitar também o controle social. O objetivo 7 busca promover o desenvolvimento sustentável, reduzir a perda de diversidade biológica e reduzir pela metade a quantidade de pessoas sem acesso ao saneamento básico. Cuidar das questões sociais e ambientais não são responsabilidade apenas dos governos.
O aposentado José Paulo já fez a sua parte. Incomodado com os entulhos jogados na rua da sua casa, ele resolveu plantar um jardim para sensibilizar os moradores a manter a rua limpa e bonita. Fácil não foi não, porque eu tive de replantar várias vezes, né? Eu plantava, aí menino, arrancavam, mas eu insistia e depois eu acho que eu venci pelo cansaço. Com essa iniciativa, os outros moradores do bairro das Indústrias, em Belo Horizonte, se uniram ao aposentado e promoveram novas ações. Um pomar comunitário está sendo plantado e carcaças de computadores antigos são usados como lixo. Além disso, o espaço é usado para realizarem um café comunitário. Tenho até que agradecer à comunidade, porque a comunidade abraçou a causa, né? Viu que valia a pena, né? E parou de julgar os entulhos, né? E ficou um ambiente muito legal. Quem dera que todo mundo fizesse. Eu acho que eu faço um pouquinho, né? Mas se mais pessoas fizessem, eu acho que seria diferente. Eu acharia sim que deveria, né? Preservar mais a natureza, né? Plantar mais também. Professora, quais desses objetivos que é mais complicado para o Brasil alcançar? Dentre esses objetivos do milênio, primeiro é importante salientar que esses objetivos foram acordados entre os estados, então não foi algo imposto, os estados concordaram em buscar esses objetivos e existe um órgão na ONU responsável por monitorar o alcance desses objetivos, que é o PNUD. O Brasil tem uma dificuldade em alcançar em relação à responsabilidade, o desenvolvimento ambiental, né? Porque o Brasil, apesar de avançar em termos de diminuir a quantidade do desmatamento, de diminuir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, o Brasil ainda tem a dificuldade em relação ao saneamento básico. E em relação às outras metas e objetivos, como é que o Brasil está? São vários objetivos amplos, né? Então, em relação, por exemplo, à pobreza, o Brasil, a diminuição da pobreza e da fome, o Brasil já alcançou esse objetivo em 2008, já ultrapassou a meta, inclusive. Apesar de ser importante a gente observar que cada objetivo desse tem indicadores variados. Então, o Brasil ele pode ir muito bem num indicador, mas não está tão bem assim em outros indicadores. Então, no caso da fome, da miséria, o Brasil, apesar de já ter conseguido alcançar o objetivo, precisa ainda melhorar em relação à renda per capita, por exemplo, a diminuição da desigualdade do Brasil, por exemplo. Em relação ao objetivo do HIV, do combate ao HIV e à AIDS, o Brasil é considerado um dos pioneiros em dar todo o suporte para aquelas pessoas que já têm o vírus, né? Então, o Brasil dá o tratamento amplo, universal, grátis, né? Então, e, além disso, o Brasil foi um pioneiro no sentido de lutar internacionalmente pela quebra das patentes desses remédios, que são remédios que eram muito caros, que são muito caros, desenvolvidos por indústrias farmacêuticas, e que com a quebra da patente, o Brasil consegue produzir esses remédios e vendê-los internacionalmente, inclusive, a preços acessíveis, ou seja, consegue também propagar esse objetivo mundialmente. Em relação, por exemplo, à igualdade entre os sexos, a gente tem nas nossas leis vários projetos que buscam essa igualdade entre os sexos. Mas não adianta nada a gente ter isso formalmente se a nossa sociedade não muda de postura, né? Então, não adianta você ter numa lei que homens e mulheres têm os mesmos direitos, mas se na hora de contratar uma pessoa que tem o mesmo perfil, a mesma formação, para desempenhar o mesmo papel, um homem ainda recebe mais do que as mulheres. Mas então você acha assim que até 2015, né, que foi o ano estabelecido para os países alcançarem essas metas, o Brasil vai alcançar? Ele está então bem situado, colocado? Sim, de acordo com os analistas, o Brasil vai alcançar todos os objetivos. O mundo mudou completamente de 70 anos para cá. Você avalia que a ONU conseguiu acompanhar essa transformação? Olha, a Organização das Nações Unidas é uma organização que tem por base várias instituições, né? E essas instituições, elas são regras formais. Quando você formaliza algumas regras, no mesmo momento em que você formaliza essas regras, você já põe a roda da mudança em movimento. A ONU ela tem que enfrentar
desafios, tem que enfrentar ameaças, e ela tem que se adaptar a esses novos fatores. Então, ela já está mudando, a ONU já está mudando. O grande questionamento é que a estrutura formal não está acompanhando a mudança da forma com que os estados gostariam que acontecesse, né? Então, a maior parte dessas mudanças ainda se dá mais informalmente, né? E os estados interessados nessa mudança continuam lutando para que essa estrutura formal seja alterada. E qual que é o balanço que você faz desses 70 anos de atuação? Acredito que seja positivo em amplos aspectos. Primeiro, quando você lida com a questão de paz e segurança internacional, apesar da gente ter alguns problemas nesse respeito, né, em alguns problemas no mundo pontuais e alguns até mais sérios, até hoje a gente não teve uma crise mundial nas proporções de uma Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Né? Um outro fator que é relevante é os próprios 70 anos da organização. Você ter vários estados com interesses diferenciados, conseguindo chegar num acordo e conseguindo, entendendo que aquela organização é importante para a manutenção da paz, só isso já é um fator essencial. Né? E eu acho que o resto, a própria mudança, a própria evolução vai dando um jeito e a gente espera que assim seja. Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E agradeço você também que nos acompanhou, continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!